Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém, eu estou aqui com uma gripe daquelas, alguém quer? Claro que não, né? Tô brincando, gente. Uma gripe daquelas, passei o dia toda de molho aí, mas estou aqui para cumprir o meu propósito com o Senhor, de estar trazendo uma mensagem para edificar vidas, amém? E hoje eu queria falar sobre os jovens cristãos, queridos. As igrejas têm aí atraído muitos jovens, né? Glória a Deus por isso. As igrejas têm se reformado em busca de atrair esses jovens. Tanto as igrejas católicas quanto as evangélicas houveram uma grande transformação. Aí trouxeram grandes mudanças aí para a igreja, para estar atraindo estes jovens. Os louvores foram um pouco modificados, foram feitos aí cultos especiais para estes jovens. E isso tem dado um bom resultado, tem realmente atraído. Hoje as igrejas estão realmente cheias de jovens que não se sentem mais deslocados dentro da igreja, mas que têm se sentido bem dentro da igreja, amém? Mas existe ainda uma grande realidade, né, de que os jovens têm saído muito da igreja, principalmente entre as fases dos 14 aos 16 anos e entre os 17 e 18 anos, duas fases aí cruciais na vida do ser humano. Amém? A fase dos 14 e 16 anos e dos 17 aos 18 são duas fases realmente que precisam de muito cuidado. E é grande o número de jovens que nessas faixas etárias aí tem saído das igrejas, tem se desviado da presença de Deus, da palavra do Senhor, para viver as coisas do mundo. E por que que isso tem acontecido? É isso que eu quero conversar com vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão em cima dessas coisas que têm acontecido e chegar aí a algumas conclusões e ver o que nós podemos contribuir para impedir com que isso continue acontecendo com tanta frequência, né? E o que eu tenho visto muito acontecer, gente, é que apesar de todas essas mudanças aí que nós falamos nas igrejas, as igrejas ainda não conseguem falar a mesma linguagem dos jovens. Essas mesmas igrejas que se reformularam, muitas vezes não estão conseguindo falar a mesma linguagem do jovem, não está conseguindo entender as necessidades desse jovem, não conseguem entender como que se procede aí essa fase de desenvolvimento do ser humano, essa fase entre essas faixas etárias. E é muito importante que as igrejas comecem a se alinhar com isso, porque isso tem feito, muitas vezes tem contribuído para que os jovens saiam das igrejas. As igrejas não podem, por exemplo, tratar o jovem como criança, querido, porque o jovem, ele não é criança. Embora muitas vezes ele haja igualzinho uma criança, as suas atitudes muitas vezes são atitudes infantis de criança, ele não é criança e também ele não é adulto. Porém, não tem nada pior para um adolescente do que ele ser tratado como criança. Quer ver um adolescente revoltado? É você começar a tratar ele como se ele fosse uma criança, ele perceber que ele está sendo tratado como uma criança. Por quê? Porque ele quer ser tratado como adulto, principalmente essa fase entre 17 e 18 anos, onde está nessa transição da menor idade para a maior idade. Nossa, é a fase que eles se sentem os poderosos, os adultos. Vocês não estão entendendo? De repente, tudo que era proibido, eles podem fazer. Eles não podiam ir no motel, agora eles já têm idade para ir no motel, entendeu? Eles não podiam dirigir, agora eles já têm idade para dirigir.
tudo que eles não podiam ir pra balada, agora eles já têm idade para ir pra balada, eles não podiam beber, agora eles já têm idade para sentar lá no bar e pedir um uísque, uma cerveja, sei lá o quê. Então, de repente, assim, olha, da noite pro dia, eles ganham um certo poder e se sentem adultos. Então, eles não querem ser tratados como crianças. Mas, na verdade, nós sabemos que eles também não são adultos. Né? Estão caminhando para isso, mas não têm ainda uma maturidade. Né? Eles não têm experiência de vida, não vivenciaram ainda tantas coisas assim. Então, queridos, nós precisamos, nós igrejas, entender como tratar esse jovem. Se ele não é adulto, se ele não é criança, mas ele age como criança, por que age? Por exemplo, você fala para a criança, quer ver quando que o jovem ele age igualzinho à criança, por exemplo? Você fala para uma criança, não mexe aí. Ela vai lá e vai fazer o quê? Ela vai mexer. Amém? Você fala para um adolescente, não faça isso. Com certeza ele vai lá e vai fazer. Então, tá vendo? A mesma atitude, a atitude da criança. Tanto a criança quanto o adolescente, o jovem, eles são impulsivos, são movidos muito por impulsos. Estão descobrindo, estão na fase de descoberta, tanto a criança quanto o jovem estão na fase de descoberta. São desafiadores, gostam de desafios, querem descobrir, querem desvendar as coisas, o porquê das coisas. O que acontece se fizer isso, o que acontece se pegar ali. Então, eles realmente agem como crianças, mas não podemos tratar eles como crianças, querida, porque aí nós vamos ter a rebeldia. E não há nada pior do que um jovem rebelde, né? Então, precisamos começar a nos alinhar nessa questão da linguagem. Por exemplo, um erro muito comum que acontece, meu ponto de vista aí, nas igrejas, é a questão do não pode fazer isso, não é permitido, isso é proibido, isso não. Será que nós precisamos falar assim com os jovens, queridos? Você falar não pode, não é permitido, isso não, isso é tudo que um jovem quer ouvir para ir fazer, para te desafiar, porque o jovem, ele gosta do desafio, ele gosta do proibido. Ah, então você tem que permitir tudo. Não, claro que não. Mas não, a gente tem que saber falar. O problema está na nossa linguagem. Você vai falar não pode? Não, você não tem necessidade de falar não pode. Acontece que dizer não pode é norma da igreja. Isso não é permitido aqui nessa igreja. É muito mais fácil do que sentar com o jovem e falar, vem cá, filho, deixa eu te mostrar aqui na palavra de Deus. Vamos ler essa palavra juntos. Vamos meditar juntos nessa palavra. Olha aqui o que está escrito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que você acha dessa palavra, querido? O que você acha? O que diz isso para você? Medita nela, vamos discutir ela. Aí ele vai te falar, o jovem. E aí você vai perguntar para ele, então, você acha que isso que você me perguntou te convém? Vamos entender quem é Jesus. Vamos ver do que Jesus gosta, o que Deus espera de nós. Vamos aqui na Bíblia, senta aqui comigo. Então, você acha que isso vai agradar a Jesus? Vai agradar a Deus? Você acha que Jesus faria o que no seu lugar? É assim que nós temos que fazer, só que isso demanda tempo. Temos que gastar tempo e muitas vezes a igreja não quer gastar esse tempo. É mais fácil dizer não pode. Você não pode fazer isso e se você fizer, entendeu? Você está descumprindo a regra, você está desobedecendo e vai ter consequência e acabou. Muitas vezes os pais também, que são cristãos, fazem isso. Não pode fazer isso porque não é do agrado de Deus. Ponto, acabou. Não é assim, gente, que nós tratamos os jovens. Não é assim que nós doutrinamos jovens. O jovem ele tem a necessidade de entender aquilo que ele está fazendo. É diferente de um adulto.
O adulto, ele já tem a maturidade, ele já viveu, ele já quebrou a cara muitas vezes, ele já foi adolescente, ele já foi jovem e por consequência da sua impulsividade, muitas vezes ele viu que ele fez a coisa errada. Então, ele vai entender, absorver muito mais rápido o não pode do que um jovem. Ele vai entender muito mais fácil que é melhor obedecer do que sacrificar, que nem tudo ele tem que entender por quê, mas o importante é que ele obedeça a palavra de Deus. Mas o jovem não. O jovem, ele tem a necessidade de saber por quê. Ele quer perguntar por quê. Por que eu não posso fazer isso? Aonde está na Bíblia isso? Eu quero ver, eu quero saber. E muitas vezes a igreja não quer responder. A igreja quer falar, não pode porque não pode e pronto. Você não tem que saber de tudo. Você não tem que discutir. Mas o jovem, ele é questionador. E a igreja tem essa responsabilidade de responder as perguntas junto com ele. Não dar também respostas prontas, porque o jovem, ele adora pensar, gente. Ele acha o máximo quando ele descobre algo, quando ele acha que ele está desenvolvendo as suas ideias. Ele se acha o máximo. Quando ele diz, eu entendi que isso é assim, porque eu sei que está escrito na palavra de Deus assim. Ele se acha o máximo. Vamos deixar que ele entenda as coisas, que ele participe, que ele vivencie essa palavra de verdade, a palavra de Deus. Vamos parar com esse negócio de não pode porque não pode, não sei o que porque não sei o que, porque é regra, porque é norma, porque é lei, porque é não sei o que. Vamos parar com isso. Nós estamos lidando com jovens, com aqueles serzinhos que querem saber por quê, quem foi, quem falou, quem disse, de onde veio. E nós temos que ter paciência para explicar, para fazer esses jovens entenderem. Temos que ter paciência, temos que gastar tempo. Mas, muitas vezes, é melhor, mais fácil falar não pode do que gastar esse tempo. Mas é preciso que nós, igreja, venhamos acordar. É importante que os pais que são cristãos também venham trabalhar em conjunto com a igreja, ajudar essa igreja, sentar com o seu filho e refletir junto com ele. Ele vai perceber que você está dando a oportunidade de ele refletir, de ele pensar, você está dando voz para ele. O adolescente, ele quer ter voz na igreja, esse também é outro problema. A igreja não dá voz para esse adolescente. Quando ele vai questionar alguma coisa, não, quem é você? Você, querido, você tem 16 anos, você não sabe nada. Você quer discutir comigo? Eu sou o seu pastor, eu sou a sua pastora. Você quer discutir comigo? Você nem passou por nada. Você acha que é assim que você vai ensinar um jovem? Querendo que ele se sinta uma criancinha? Não dando voz para ele? Aí sabe o que acontece? Ele não tem voz na igreja, mas tem voz no mundo. A opinião que não vale nada na igreja do jovem, no mundo, muitas vezes, vale muito. A gastação de sal, o tempo que a igreja não quer demandar, né, perder com o jovem, muitas vezes o mundo perde. Aí, esse jovem com 16 anos, 17, 18, sei lá, ele vai para a faculdade. Aí o amiguinho pega e fala, vamos lá fumar uma maconha, né, o colega, vamos lá fumar uma maconha, tomar uma cerveja e tal. Aí este jovem fala, não sei, será? Ai, não sei se eu faço isso, não sei se eu vou fazer isso, porque não sei se é bom, não sei se é ruim. Mas aí, o mesmo cara que convidou, ele gasta tempo e fala, é bom, é legal, cara, você vai sentir um barato que você nunca sentiu na sua vida. Nossa, é muito bom, você fica leve, tal. Depois te dá isso, te dá aquilo, e depois te dá uma larica, depois você dorme
mó sossegado, entendeu? Você consegue ter aquele sono, nossa, é muito bom. Explica no mínimo detalhe por que que é bom e aí convence ele de que é bom. Ele começa a pensar, ele começa a imaginar, é mesmo, já pensou, nossa, um desse daí, vou ficar assim, nunca senti isso, quero sentir e vai, querido. Aí vai fumar maconha, vai pro barzinho, você tá entendendo? Muitas vezes esse jovem que não tem voz dentro da igreja, ele na rodinha dos amigos dele, ele é o cara, ele é o cara. E ele gosta de se sentir o cara. Então ele vai preferir estar lá na rodinha dos amigos do que na igreja, que ele não tem voz pra nada. Que quando ele fala, as pessoas falam, quem é você, querido, pra você falar isso pra mim? Você tem 16 anos ainda. Você não entende nada de palavra de Deus ainda. Você tá começando a engatinhar. Então ele vai preferir estar aonde? Na rodinha dos amigos, onde ele é o cara, onde as ideias dele são bem-vindas, é genial, todo mundo compartilha. Você tá entendendo? Como é importante que a igreja venha entender isso. Por que que os jovens estão saindo das igrejas? Como é que esses jovens têm se perdido aí no mundo? É assim, queridos. Os jovens têm que ser tratados de uma maneira diferenciada, sim, dentro das igrejas. Ah, então a palavra de Deus tem que se pegar mais leve com os jovens? Não é isso que eu estou dizendo. Tem que deixar ele fazer tudo? Também não é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus, queridos, ela é uma só. A Bíblia, ela serve para mim, que tenho 41 anos, para o meu filho, que tem 8, para minha mãe, que tem 78. Só que existe a questão da linguagem. Se você pegar uma Bíblia infantil, você vai ver que muitas vezes a linguagem desta Bíblia é uma linguagem que a criança entende. Ou seja, ela está acompanhando a fase daquela pessoa que está lendo. Mas o conteúdo dela é o mesmo. Você entende isso? O conteúdo é o mesmo. Mas a linguagem é apropriada para aquele que está lendo. E assim, você tem que pregar a palavra de Deus para o jovem. Mas uma linguagem apropriada, entendendo quem é aquele jovem, qual é a necessidade dele. A igreja precisa entender isso, porque é por isso que nós temos perdido tantos jovens para o mundo. Muitas vezes o jovem, ele começa a perceber, a achar, e aí é a fase mais perigosa, quando ele começa a achar que ele está perdendo oportunidades, que ele está perdendo coisas por ele estar vivendo a palavra de Deus, por ele ser cristão, ele está deixando de fazer coisas. Quando o jovem ele começa a pensar assim, ele já está com o pé para fora da igreja e com o pé no mundo. E fatalmente ele vai para o mundo, porque ele vai querer experimentar, o jovem gosta de experimentar, ele vai querer realmente tirar as conclusões dele, se é melhor viver as coisas do mundo ou a igreja, se ele realmente está perdendo tempo. Muitos jovens falam assim, eu tô dando um tempo da igreja. E é realmente isso só que eles estão fazendo na mente deles. Eles estão indo experimentar para ver o que é melhor. E por que que isso acontece? Que muitas vezes o jovem ele acha que ele está perdendo oportunidades, muitas vezes ele fica na dúvida se o melhor é a igreja, se o melhor é o mundo. Por quê? Exatamente porque ele não tem uma fé firmada. Uma fé firmada em Cristo Jesus. Ele é cheio de dúvidas. Então, ele tem dúvida. E onde há dúvida, não há fé. Não tem como você ter fé quando você tem dúvida. A fé é você dizer assim, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o melhor lugar para eu estar é na presença de Deus. Pode vir a proposta que for. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Isto é fé.
Agora, quando você fica, será? Ah, será que se eu for tomar uma cervejinha vai ser divertido? Ah, será que é mesmo? Que não pode mesmo fazer sexo antes de casar? Ah, será? Quando você fica assim, cadê a fé? Não tem fé. Você tem dúvida. Onde tem dúvida, não habita a fé. E por que que não tem a fé? Porque te deixaram com dúvida. A igreja tem deixado os jovens com dúvida. Com essa questão de não pode porque não pode. Não vai fazer porque é norma da igreja. Isto tem gerado dúvida. E ele vai tirar as dúvidas aonde? No mundo, porque o mundo está muito mais disposto muitas vezes a responder estas dúvidas do que a igreja. O mundo muitas vezes está disposto a gastar muito mais tempo com o jovem do que a igreja. Amém? O traficante gasta muito mais tempo com o jovem, muitas vezes, para atraí-lo ele para a droga, para mostrar para ele como é bom, como é legal, do que a igreja, para mostrar para ele por que não convém. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá ver se não convém mesmo, se não pode mesmo. Por que não pode? Quero ver o que dá isso daí que estão falando tanto que não pode. Quero ver. E aí ele vai lá para ver, quebra a cara. Em geral, o jovem sai da igreja e quebra a cara, se arrebenta no mundo. Porque se a festa no céu, quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, também da mesma forma a festa no inferno, quando um escolhido do Senhor sai da presença de Deus e vai viver as coisas desse mundo. E esta festa, querido, esse jovem aí escolhido do Senhor, ele é tratado como convidado de honra de Satanás. Ele é tratado com todo cuidado. Amém? E aí, se lambuza na lama. Eu posso dizer isso com toda a autoridade. Eu conheci Jesus com 20 anos. Eu aceitei Jesus. Fiquei na igreja até os 22 anos para 23. Saí da igreja, me arrebentei. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês. Fui tratada como convidada de honra por Satanás. Experimentei todas as coisas que eu não deveria ter experimentado na minha vida. Fiz escolhas erradas. E sempre com apoio dos amigos do mundo. Sempre aplaudida pelo mundo. Amém? E me arrebentei. Tenho vergonha de dizer para vocês que eu me arrebentei e voltei para a presença do Senhor. Glória a Deus. Depois de ter me arrebentado bastante, depois de ter ficado quase 20 anos aí, 16 anos eu fiquei, para ser mais precisa, aí na festa de Satanás. E aí eu voltei para a igreja. Como a maioria desses jovens acabam voltando, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquela semente que foi plantada, ela não morre. Não morre. O diabo tenta roubá-la muitas vezes. Tudo que ele quer é isso, quando a gente sai da igreja, da palavra, da presença do Senhor. Tudo que o diabo quer nas suas festinhas é roubar isso de nós. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele não consegue. E a maioria destes jovens voltam para as igrejas, arrebentados, já adultos, mas voltam. Amém? Mas, para que a gente possa contribuir para que estes jovens nem cheguem a sair, para que nem haja mais festas no inferno, vamos fazer a nossa parte, igreja. Vamos olhar com mais cuidado para estes jovens. Amém? Vamos dar importância para o que esse jovem tem a dizer. Vamos ouvir os questionamentos dele. Questionando também se aprende,
Mas quando um questiona, o outro tem que estar disposto a explicar, para que haja realmente o aprendizado. Se você vê Pedro lá na Bíblia, você vai ver que ele era muito questionador. Ele estava o tempo todo perguntando por quê, pra quê, por quê, pra quê. E ele foi um dos discípulos que mais aprendeu. Porque Jesus esteve sempre disposto a ensinar. Gastava tempo lá com suas parábolas. Amém? Vamos ter tempo, vamos gastar tempo com estes jovens. Nós não queremos só uma igreja cheia de jovens, mas nós queremos uma igreja onde nós podemos olhar e dizer assim: estão vendo essas pessoas aí, esses adultos? Pois é, eu peguei esse no colo, eu vi aquele chegando na barriga da mãe. Todos ficaram firmes na presença do Senhor. Amém? Todos eles passaram por provas, mas permaneceram firmes. Não foram abalados. E a minha igreja é cheia de jovens firmados na rocha que é Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa parte. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Que esse dia seja um dia abençoado para vocês, que eu melhore dessa gripe, porque só Deus sabe como é que eu tô aqui falando, mas amém. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, curte, compartilha, se inscreve no meu canal. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.